Olá, queridos espectadores! Hoje quero falar sobre algo que pode mudar completamente sua forma de enxergar relacionamentos e, principalmente, de compreender a natureza humana em sua complexidade mais profunda. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem sugar toda a sua energia? Por que algumas relações nos deixam vazios, exaustos, como se algo invisível estivesse drenando nossa própria essência? O que estou prestes a compartilhar com você hoje é um conhecimento que poderia ter poupado anos de sofrimento na vida de muitas pessoas. Mergulharemos nas profundezas da psique humana para entender por que nunca devemos tentar curar um narcisista e como Jesus, muito antes da psicologia moderna, já nos alertava sobre o perigoso caminho do auto-engano. Através das lentes do brilhante psiquiatra Carl Jung, desvelaremos os padrões ocultos que governam essas personalidades e como podemos proteger nossa própria integridade psíquica. Prepare-se para uma jornada transformadora que pode salvar não apenas seu bem-estar emocional, mas também sua alma. Existe uma tentação quase irresistível em nosso íntimo, aquela voz que nos diz que podemos salvar alguém, que com amor suficiente, paciência infinita e compreensão inabalável, conseguiremos transformar uma pessoa tóxica em alguém saudável. Jung chamaria isso de projeção e do nosso arquétipo do curador interno, do salvador. Esta é uma das armadilhas mais perigosas para a alma humana, especialmente quando nos relacionamos com personalidades narcisistas. O narcisista, na visão junguiana, é alguém cuja persona, a máscara que apresentamos ao mundo, fundiu-se completamente com o ego, criando uma identidade rígida que não permite o verdadeiro processo de individuação. O que torna essa situação particularmente insidiosa é que, ao tentar curar um narcisista, estamos, na verdade, alimentando exatamente o padrão que pretendemos quebrar. Tornamo-nos fonte de suprimento narcísico, reforçando a dinâmica doentia que sustenta a ferida primordial dessa personalidade. Jung compreendeu profundamente que a psique humana busca o equilíbrio, a integração entre os aspectos conscientes e inconscientes. Porém, o narcisista rejeita ativamente essa integração, projetando todas as suas sombras, aqueles aspectos negados e reprimidos de si mesmo, nos outros. É por isso que, por mais que nos esforcemos, nunca conseguimos realmente alcançar o coração do problema. A relação com o narcisista é como tentar encher um recipiente sem fundo. Não importa quanto amor, atenção ou validação derramemos, nunca será suficiente. E o mais trágico nessa dinâmica é que, enquanto nos exaurimos na tentativa de curar o outro, estamos negligenciando nossa própria jornada de individuação, nosso próprio processo de cura. Afinal, como Jung nos ensinou, o encontro com a própria sombra é o maior desafio na estrada para o autoconhecimento. E, enquanto focamos nossa energia no outro, evitamos o confronto necessário com nossas próprias trevas interiores. O que torna essa dinâmica ainda mais fascinante é como ela se conecta com os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus falou sobre o auto-engano, sobre a facilidade com que vemos o cisco no olho do irmão enquanto ignoramos a trave no nosso próprio, ele estava articulando uma verdade psicológica profunda que Jung mais tarde desenvolveria em seu conceito de projeção. O auto-engano é fírvel, particularmente perigoso na relação com narcisistas, porque nos convencemos de que estamos agindo por amor, quando na verdade podemos estar satisfazendo nossas próprias necessidades inconscientes de validação, controle ou mesmo poder. É uma forma sutil de orgulho espiritual que Jesus alertou repetidamente em seus ensinamentos. A ideia de que podemos ser o salvador de alguém, quando na verdade apenas o divino tem esse poder de transformação verdadeira. Esta introdução apenas arranha a superfície de um tema que toca nas fibras mais íntimas da experiência humana.
Ao longo deste vídeo, exploraremos como identificar os padrões narcísicos tanto nos outros quanto em nós mesmos, como compreender os mecanismos psicológicos profundos que Jung desvendou sobre essas dinâmicas e como os ensinamentos de Jesus podem nos oferecer um caminho de sabedoria para navegarmos essas águas turbulentas. A verdadeira transformação começa com a coragem de olhar para dentro, de integrar nossas próprias sombras e de estabelecer fronteiras saudáveis que honrem tanto a nossa jornada quanto a do outro. Permaneça comigo nesta jornada de descoberta, pois o que compartilharei a seguir pode mudar fundamentalmente sua compreensão sobre relacionamentos, cura e o verdadeiro significado de amor incondicional. Quando mergulhamos nas profundezas da psique narcisista, encontramos o que Jung denominou como uma ferida primordial no self. O self, na psicologia analítica, representa o centro organizador da personalidade total, consciente e inconsciente, que direciona o processo de individuação, nossa jornada de desenvolvimento psicológico ao longo da vida. No caso do narcisista, essa ferida ocorre muito cedo no desenvolvimento, geralmente na primeira infância, quando o ego em formação sofre uma ruptura traumática. Esta ruptura pode surgir de diversas formas. Pais que projetam suas próprias necessidades narcisísticas na criança, tratando-a como uma extensão de si mesmos. Abandono emocional mascarado por superproteção, ou a completa ausência de espelhamento emocional autêntico, onde a criança nunca é verdadeiramente vista em sua essência única. O que torna esta dinâmica particularmente trágica é que, como resposta a essa ferida primordial, a psique desenvolve um falso self grandioso como mecanismo de proteção. Este falso self funciona como uma fortaleza elaborada, protegendo a fragilidade interior através de uma fachada de superioridade, infalibilidade e direito especial. Jung observaria que esta é uma forma de inflação psíquica, quando o ego se identifica com conteúdos arquetípicos maiores que ele, especialmente com o arquétipo do herói ou mesmo do divino. É aqui que começamos a entender por que a tentativa de curar um narcisista está fadada ao fracasso. Estamos essencialmente pedindo que a pessoa abandone sua principal estratégia de sobrevivência psíquica sem ter desenvolvido estruturas alternativas para sustentar o ego vulnerável que se esconde por trás da grandiosidade. O narcisista vive em um estado constante de guerra interna não reconhecida. Por um lado, há uma fome insaciável por validação externa, por suprimento narcísico, elogios, admiração, poder sobre os outros, que temporariamente confirma a narrativa grandiosa que construiu sobre si mesmo. Por outro lado, existe um terror existencial profundo de confrontar o vazio interior, o que Jung chamaria de encontro com a sombra. A sombra do narcisista contém todos os aspectos vulneráveis, dependentes e imperfeitos que foram rejeitados como inaceitáveis. Esta dissociação entre o falso self grandioso e a verdade interior cria uma tensão psíquica insustentável que precisa ser constantemente gerenciada através da manipulação das relações externas. É precisamente neste ponto que entramos como potenciais curadores e, inadvertidamente, nos tornamos parte do problema. Quando nos engajamos na missão de curar um narcisista, estamos essencialmente tentando atravessar um labirinto psíquico projetado especificamente para manter-nos presos em dinâmicas que servem à manutenção do falso self do narcisista. Cada vez que oferecemos compreensão para comportamentos abusivos, cada vez que desculpamos manipulações como sendo fruto de traumas passados, cada vez que sacrificamos nossas próprias necessidades na esperança de finalmente alcançar o verdadeiro ser por trás da máscara, estamos, na verdade, fortalecendo o próprio sistema que pretendemos desmantelar.
Jung chamaria isso de, sério, participação inconsciente no complexo do outro, onde nossos próprios complexos não resolvidos, talvez um complexo de salvador ou de mártir, se entrelaçam com os do narcisista, criando uma dança psicológica codependente que drena nossa energia vital. Jesus, em sua sabedoria transcendente, alertou sobre este perigo quando falou: "Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem." Esta metáfora poderosa não é sobre julgar outros como inferiores, mas sim sobre discernimento espiritual, a capacidade de reconhecer quando estamos oferecendo nossas energias mais preciosas, nossas pérolas de compaixão, compreensão e amor a um sistema psíquico que não pode recebê-las de forma saudável e que, na verdade, as utilizará como combustível para perpetuar padrões destrutivos. O narcisista, em seu estado não transformado, não pode valorizar genuinamente a dádiva de nossa vulnerabilidade e autenticidade, porque estas qualidades representam exatamente o que mais teme em si mesmo. A verdade incômoda que tanto Jung quanto Jesus nos convidam a confrontar é que a transformação profunda nunca pode ser imposta de fora para dentro. O processo de individuação, como Jung o denominou, é uma jornada interior que requer o confronto voluntário com as próprias sombras, o reconhecimento humilde das próprias feridas e a disposição para integrar os aspectos rejeitados do self. O narcisista, por definição, construiu sua estrutura psíquica precisamente para evitar esta jornada interior, pois ela representa a morte do falso self grandioso ao qual se apega desesperadamente. Nossa tentativa de forçar ou catalisar este processo não apenas falha, mas, frequentemente, fortalece as defesas que impedem a verdadeira transformação. Jung compreendeu que o verdadeiro processo de cura psíquica se assemelha à alquimia, uma transformação gradual que ocorre através de estágios de dissolução e reintegração, morte e renascimento. Para que este processo comece, a pessoa precisa primeiro reconhecer a inadequação de seu estado atual e desejar genuinamente a mudança. O narcisista, entretanto, construiu um sistema de crenças que inverteu completamente esta realidade. Em sua visão distorcida, são os outros que precisam mudar para se adaptarem às suas necessidades e expectativas. Esta inversão da realidade é o que torna o narcisismo particularmente resistente à intervenção terapêutica tradicional e, mais ainda, à nossa bem-intencionada, mas ingênua tentativa de curar através do amor incondicional. O que Jung nos oferece, e que ecoa profundamente os ensinamentos de Jesus, é a compreensão de que o verdadeiro amor nem sempre significa tentar salvar o outro. Às vezes, o amor autêntico exige que estabeleçamos, confidente, limites claros, que nos recusemos a participar de dinâmicas prejudiciais e que permitamos que o outro enfrente as consequências naturais de seus padrões destrutivos. Jesus exemplificou isto perfeitamente em sua disposição de deixar que as pessoas seguissem seu próprio caminho, mesmo quando este caminho levava ao sofrimento. Ele reconheceu a autonomia espiritual de cada alma e a necessidade de cada indivíduo fazer suas próprias escolhas, enfrentar suas próprias sombras e buscar sua própria redenção. Esta é talvez a lição mais difícil que tanto Jung quanto Jesus nos ensinam sobre relacionamentos com personalidades narcisistas. Que a verdadeira compaixão não consiste em nos sacrificarmos para proteger o outro de suas próprias escolhas, mas em honrar o processo individual de cada alma em sua jornada única. Quando tentamos curar um narcisista, estamos essencialmente declarando que sabemos melhor do que eles o que precisam, que podemos ver o que eles não conseguem ver e que nossa intervenção é necessária para sua salvação.
Há uma arrogância sutil nesta posição que contradiz o verdadeiro espírito de humildade e respeito pela alteridade que tanto Jung quanto Jesus defenderam em seus ensinamentos. Ainda mais profundamente, quando examinamos nossas próprias motivações para tentar curar um narcisista, frequentemente descobrimos que não são tão puras quanto gostaríamos de acreditar. Jung nos ensinou a olhar para as projeções, aqueles aspectos de nós mesmos que não reconhecemos e que, consequentemente, projetamos nos outros. Muitas vezes, nossa compulsão para curar esconde nosso próprio narcisismo ferido, nossa própria necessidade de sermos vistos como salvadores, de termos poder sobre o destino de outra pessoa ou de provarmos nosso valor através da transformação do outro. Esta é a sombra do curador que Jesus alertou quando falou sobre tirar primeiro a trave do próprio olho antes de tentar remover o cisco do olho do irmão. A verdadeira sabedoria que emerge tanto da psicologia junguiana quanto dos ensinamentos de Jesus é a compreensão de que o maior serviço que podemos prestar a alguém com padrões narcisistas não é tentar curá-lo, mas sim trabalhar em nossa própria individuação, integrar nossas próprias sombras e estabelecer confiantes, fronteiras saudáveis que honrem tanto a nossa integridade quanto a autonomia do outro. Este caminho exige que abandonemos nossa fantasia de controle sobre o processo de transformação do outro e que reconheçamos humildemente os limites de nossa influência. É um caminho de desapego que, paradoxalmente, cria o único espaço verdadeiramente propício para a transformação autêntica. Um espaço onde cada indivíduo é livre para confrontar suas próprias verdades no tempo e da maneira que sua alma requer. O autoengano que Jesus alertou em seus ensinamentos manifesta-se de formas surpreendentemente sutis em nossa relação com personalidades narcisistas. Existe uma tendência quase universal em nós de acreditar que podemos ver as intenções ocultas dos outros com mais clareza do que eles próprios. Esta presunção de conhecimento superior sobre a psique alheia é o que Jung chamaria de inflação psicológica, quando o ego, inconscientemente, se identifica com o arquétipo do sábio ou até mesmo do divino. Quando nos convencemos de que podemos curar um narcisista, estamos essencialmente declarando que possuímos uma visão privilegiada de sua psique e que nossa intervenção é necessária para sua salvação psicológica. Esta posição ignora completamente o mistério fundamental da alteridade. O fato de que cada ser humano possui uma relação única e privada com seu próprio inconsciente, que não pode ser totalmente acessada ou compreendida por outrem. Jesus exemplificou profundo respeito por este mistério da alteridade em seus encontros com diferentes pessoas. Ele não impunha a transformação, mas oferecia possibilidades através de parábolas e perguntas que convidavam à autorreflexão. Quando o jovem rico veio a ele perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus ofereceu um caminho. Mas quando o jovem foi embora, triste por não conseguir abandonar suas riquezas, Jesus permitiu que ele partisse. Não houve perseguição, não houve tentativa de convencimento, apenas um profundo respeito pela jornada individual da alma. Este é um contraste marcante com nossa tendência moderna de perseguir relacionamentos tóxicos na esperança de catalisar transformações que a outra pessoa não escolheu para si mesma. O autoengano torna-se ainda mais perigoso quando consideramos o que Jung chamou de contágio psíquico. O fenômeno pelo qual, em relacionamentos intensos, começamos inconscientemente a internalizar e reproduzir os padrões disfuncionais do outro. Quando nos envolvemos profundamente com uma personalidade narcisista na tentativa de curá-la, frequentemente começamos a adotar seus mecanismos de defesa.
Podemos nos tornar mais manipuladores, mais propensos a distorcer a realidade para evitar conflitos, mais dispostos a sacrificar nossa integridade para manter a paz aparente. Este contágio psíquico é particularmente insidioso, porque ocorre gradualmente, quase imperceptivelmente, até que um dia percebemos que nos tornamos irreconhecíveis para nós mesmos. Jesus alertou sobre este perigo quando disse: "Qual é o proveito que um homem tem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma?" No contexto de relacionamentos com narcisistas, esta perda da alma ocorre não de uma vez, mas em pequenas concessões diárias, onde sacrificamos nossa verdade interior no altar da falsa paz ou da esperança ilusória de transformação. Jung articulou este perigo através do conceito de persona, a máscara social que desenvolvemos para interagir com o mundo. Em relacionamentos saudáveis, a persona permanece flexível, permitindo que diferentes aspectos do céu autêntico se expressem conforme apropriado. Em relacionamentos com narcisistas, entretanto, somos forçados a desenvolver uma persona rígida e inautêntica que serve primariamente para validar a realidade distorcida do narcisista e evitar sua raiva ou rejeição. Com o tempo, esta persona artificial pode se tornar tão habitual que, começamos a confundi-la com nosso verdadeiro self, perdendo acesso à nossa própria autenticidade. Este é o verdadeiro perigo do auto-engano. Não apenas que nos enganamos sobre nossa capacidade de curar o outro, mas que, no processo, perdemos a conexão com nossa própria verdade interior. A sabedoria combinada de Jung e Jesus nos oferece um antídoto para este auto-engano, a prática rigorosa da auto-observação honesta. Jung chamou este processo de confronto com a sombra, o reconhecimento consciente daqueles aspectos de nós mesmos que preferimos negar ou projetar nos outros. Jesus expressou o mesmo princípio quando falou sobre a necessidade de conhecer a verdade que nos libertará. Esta verdade não é uma abstração teológica, mas sim o reconhecimento honesto de nossas próprias motivações, desejos e padrões. Quando aplicamos esta prática à nossa compulsão para curar narcisistas, frequentemente descobrimos motivações que não são tão nobres quanto gostaríamos de acreditar. Talvez uma necessidade de controle, um medo do abandono, uma dependência da validação externa ou uma evitação de nossa própria jornada interior. O verdadeiro desafio que enfrentamos não é como curar o narcisista em nossa vida, mas como curar a parte de nós mesmos que se sente compelida a permanecer em relacionamentos que drenam nossa essência vital. Jung chamaria isso de trabalhar com o complexo do Salvador, o padrão psicológico inconsciente que nos faz acreditar que nosso valor está ligado à nossa capacidade de resgatar os outros. Este complexo frequentemente tem raízes profundas em nossa história pessoal. Talvez tenhamos sido parentificados na infância, assumindo responsabilidade emocional por adultos instáveis. Talvez tenhamos aprendido que o amor só estava disponível quando éramos úteis ou cuidávamos das necessidades dos outros. Ou talvez tenhamos internalizado narrativas culturais e religiosas distorcidas que equacionam o autossacrifício com a virtude, sem o discernimento necessário para distinguir entre o sacrifício sagrado que nasce da abundância e o sacrifício neurótico que nasce do medo e da carência. Jesus abordou esta distinção crucial quando disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, não mais do que a nós mesmos, não à custa de nós mesmos, mas como a nós mesmos, implicando que o amor próprio saudável é o fundamento necessário para o amor autêntico ao outro. Este amor próprio não é egoísmo narcisístico, mas sim o reconhecimento reverente de nossa própria sacralidade como seres criados à imagem divina. É a compreensão de que nossa própria jornada de individuação, como Jung a chamaria, é tão sagrada e digna de respeito quanto a de qualquer outra pessoa. Quando
Negligenciamos esta jornada para nos perdermos na tentativa de salvar um narcisista. Não estamos apenas falhando em nosso dever para com nós mesmos, mas também participando de uma dinâmica que, em última análise, impede a verdadeira transformação do outro. O paradoxo profundo que tanto Jung quanto Jesus nos convidam a contemplar é que a verdadeira cura só pode ocorrer em um espaço de liberdade. Liberdade para escolher, para falhar, para enfrentar as consequências de nossos padrões e, ultimamente, para encontrar nosso próprio caminho de volta à integridade. Quando tentamos forçar ou controlar o processo de cura de outra pessoa, estamos inadvertidamente negando-lhes precisamente o espaço de autonomia necessário para a transformação autêntica. É como tentar forçar uma borboleta a sair do casulo antes do tempo, um ato de aparente bondade que, na realidade, impede o desenvolvimento necessário de força e resiliência que só vem através da luta. O caminho da sabedoria, portanto, não é tentar curar o narcisista, mas sim curar nossa própria compulsão para salvar, nossa própria participação inconsciente em dinâmicas disfuncionais e nosso próprio auto-engano sobre nossas motivações e capacidades. Este caminho exige coragem para estabelecer fronteiras saudáveis, para permitir que o outro enfrente as consequências naturais de seus padrões e para direcionar nossa preciosa energia vital para nossa própria jornada de individuação. É um caminho que honra tanto a nossa integridade quanto a autonomia do outro, reconhecendo que a verdadeira transformação é sempre um mistério sagrado que não pode ser forçado ou controlado, apenas testemunhado com reverência e respeito. A busca por entender o narcisismo através da lente junguiana nos leva inevitavelmente a considerar o conceito de persona e sombra. Dois elementos fundamentais na psicologia analítica. Para Jung, a persona é a máscara social que apresentamos ao mundo, enquanto a sombra contém todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos. No caso do narcisista, existe uma dinâmica peculiarmente rígida, onde a persona grandiosa torna-se não apenas uma máscara social, mas uma prisão psíquica que impede o contato com o self verdadeiro. O que torna esta situação particularmente trágica é que o narcisista não apenas nega sua sombra, algo que todos fazemos em algum grau, mas constrói toda a sua identidade como uma reação defensiva contra ela. A grandiosidade, a busca constante por admiração, a necessidade de controle e perfeição, todos estes comportamentos característicos são, na verdade, defesas elaboradas contra o terror existencial de confrontar a vulnerabilidade, a imperfeição e o vazio interior que constituem a sombra reprimida do narcisista. Jung nos ensina que a integração da sombra é um processo doloroso, mas necessário para a individuação, o caminho para tornar-se um ser humano completo e autêntico. Este processo requer humildade genuína, a capacidade de reconhecer e aceitar nossas limitações, falhas e vulnerabilidades. Precisamente estas qualidades, humildade, vulnerabilidade, capacidade de autorreflexão crítica, são as que mais ameaçam a estrutura defensiva do narcisista. É por isso que, quando tentamos guiar um narcisista em direção à autorreflexão, frequentemente encontramos resistência feroz na forma de projeções, negações, gaslighting e até mesmo raiva explosiva. O que estamos pedindo, essencialmente, é que ele abandone a própria estrutura que construiu para sobreviver psiquicamente, sem ter desenvolvido estruturas alternativas para sustentar o ego frágil que se esconde por trás da fachada grandiosa. Esta dinâmica se conecta profundamente com os ensinamentos de Jesus sobre o auto-engano. Quando Jesus falou que a verdade vos libertará,
Estava articulando um princípio psicológico profundo que Jung mais tarde elaboraria. A libertação psíquica só pode ocorrer através do confronto honesto com a verdade interior, especialmente com aquelas verdades que mais tememos admitir. O narcisista construiu um sistema inteiro projetado precisamente para evitar este confronto, e nossa tentativa de forçar este processo frequentemente resulta apenas no fortalecimento das defesas. É como bater contra uma fortaleza esperando que as paredes cedam. Quanto mais forte batemos, mais o ocupante da fortaleza reforça suas defesas. O que frequentemente não compreendemos é que, para o narcisista, a admissão de falha ou vulnerabilidade não é experimentada como um simples desconforto ou constrangimento, é vivenciada como uma aniquilação existencial, uma morte psíquica. Jung compreendeu que o ego narcisicamente inflado identificou-se com arquétipos de perfeição, divindade ou heroísmo. E qualquer ameaça a esta identificação é experimentada como uma ameaça à própria sobrevivência psíquica. É por isso que o narcisista frequentemente responde com raiva desproporcional a críticas aparentemente pequenas. Não está reagindo ao conteúdo específico da crítica, mas à ameaça existencial que ela representa para sua estrutura psíquica frágil. Jesus demonstrou uma compreensão extraordinária desta dinâmica em seus encontros com os fariseus, figuras que muitos estudiosos contemporâneos identificam como exibindo características classicamente narcisistas. Ele reconheceu que sua adesão rígida à lei e sua preocupação obsessiva com aparências exteriores eram defesas contra o confronto com sua própria hipocrisia e vazio espiritual interior. Quando Jesus os chamou de sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de ossos de mortos por dentro, estava articulando precisamente a dinâmica de persona versus sombra que Jung mais tarde formalizaria em sua psicologia analítica. O que é notável na abordagem de Jesus, entretanto, é que ele não tentou curar os fariseus individualmente ou modificar seu comportamento através de táticas terapêuticas. Em vez disso, ele nomeou a verdade publicamente, estabeleceu fronteiras claras contra sua manipulação e então permitiu que eles escolhessem sua própria resposta, mesmo quando essa resposta incluía rejeitá-lo e, eventualmente, condená-lo à morte. Esta abordagem de Jesus reflete uma verdade profunda que Jung também compreendeu, que a transformação psíquica genuína não pode ser imposta de fora, mas deve surgir de uma crise interior autêntica, onde as defesas existentes se mostram inadequadas para lidar com a realidade. Para o narcisista, esta crise raramente ocorre enquanto seu sistema de suporte continua a alimentar e validar sua falsa persona. É somente quando este sistema falha, quando relacionamentos são perdidos, quando consequências reais para comportamentos tóxicos se manifestam, quando a realidade se recusa persistentemente a conformar-se à narrativa distorcida, que surge a possibilidade de uma brecha na armadura narcísica. Jung chamaria este momento de noite escura da alma, um termo que ele tomou emprestado da tradição mística cristã para descrever o processo doloroso de desintegração psíquica que precede a renovação e integração. Na tradição cristã, este conceito está intimamente ligado à ideia de morte e ressurreição, o princípio de que algo deve morrer para que algo novo possa nascer. Jesus articulou esta verdade quando disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. No contexto do narcisismo, o que precisa morrer é precisamente o falso self grandioso que tem servido como proteção, mas também como prisão. O que torna esta dinâmica, particularmente dolorosa para aqueles que amam narcisistas é que não podemos controlar ou catalisar este processo de morte e renascimento psíquica.
Não podemos criar artificialmente a noite escura da alma para outra pessoa, nem podemos protegê-la da dor necessária deste processo quando ele ocorre naturalmente. Nossa tentativa de fazer qualquer uma destas coisas, seja forçar a crise ou impedir que ela aconteça, representa uma forma sutil de controle que nega a autonomia espiritual fundamental do outro ser humano. Este é talvez o paradoxo mais difícil que enfrentamos ao lidar com narcisistas, que o amor autêntico às vezes exige que permitamos que o outro experimente as consequências naturais de seus padrões, mesmo quando estas consequências incluam dor, perda e isolamento. Jung compreendeu que este tipo de amor duro não é crueldade, mas sim respeito pelo processo individual de cada alma. Ele escreveu extensivamente sobre o conceito de sincronicidade, a ideia de que eventos aparentemente não relacionados podem estar significativamente conectados no nível do inconsciente coletivo. Através desta lente, podemos entender que as consequências naturais que o narcisista enfrenta não são punições arbitrárias, mas oportunidades precisamente calibradas para o crescimento da alma que, em um nível profundo, o self autêntico do narcisista está buscando, mesmo quando seu ego consciente resiste ferozmente. Jesus exemplificou esta compreensão em sua parábola do filho pródigo, uma narrativa que ilustra perfeitamente a jornada da alma narcisicamente inflada. O filho mais novo, impulsionado por uma inflação do ego que o faz acreditar que merece sua herança imediatamente, abandona a casa do pai para buscar gratificação no mundo exterior. É somente depois de esgotar todos os recursos externos, depois de perder amigos, status, conforto material e dignidade, que ele finalmente encontra a humildade necessária para retornar ao pai. O que é crucial nesta parábola é que o pai não persegue o filho, não tenta controlar sua jornada, nem o protege das consequências de suas escolhas. Em vez disso, ele respeita a autonomia do filho, permitindo que ele siga seu próprio caminho, confiando no processo mais amplo que eventualmente o trará de volta à casa, não como o mesmo jovem arrogante que partiu, mas como um homem transformado pela experiência de seus próprios limites e pela redescoberta do valor do amor verdadeiro. Esta parábola nos oferece talvez o modelo mais profundo para lidar com narcisistas em nossas vidas. Não como projetos de reabilitação, não como pacientes a serem curados, mas como almas autônomas em sua própria jornada de descoberta. Que devemos amar o suficiente para permitir que experimentem as consequências naturais de seus padrões, mantendo sempre a porta aberta para o retorno caso genuinamente busquem transformação. Este modelo exige que abandonemos nossa fantasia de controle sobre o processo de transformação.